Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Me chamo Luísa Fajardo e este é o canal Sutilezas do Mercado. Para quem não sabe, todo domingo eu faço uma revisão da semana do gráfico do Ibovespa, futuro, das coisas que aconteceram na semana, das probabilidades futuras e das configurações predominantes que ocorreram no decorrer dessa semana, tá? E a gente vai ver das análises que eu fiz da semana passada, das coisas que bateram nessa semana. Esse quadro se chama Trade de Domingo e tem única e exclusivamente objetivo educacional e não tem o objetivo de fazer ou criar nenhum curso pago. É um conteúdo gratuito para quem quiser estudar sobre análise gráfica, análise barra, tá? E ter um conteúdo de qualidade na internet, assim como tantos outros que temos também por aí. Mas tomem cuidado com os que tem disponível por aí também, inclusive os pagos. Os meus estudos são de análise gráfica de barra, o qual tem os meus mentores como o Al Brooks e o Felipe Aranha. Eu vou deixar tanto o site do Al Brooks aqui embaixo para vocês darem uma olhada no curso dele pago e do Felipe Aranha também. Eu também faço as traduções dos relatórios semanais do Al Brooks, que fica disponível na página do Price Action oficial, que também vou deixar a página do Price Action aqui, que é do Felipe Aranha também. Se não me engano, o Felipe Aranha tem duas páginas, para esses conteúdos. Tem muito conteúdo lá que ele publica, inclusive esses relatórios do Al Brooks traduzidos em português, do qual eu faço essas traduções. E o Felipe Aranha tem uma outra página que é da sala dele semanal, que ele também faz. Bom, aqui não estou fazendo nenhuma propaganda, eu não ganho com isso, só para deixar aqui qual que são os meus fundamentos de estudo, tá? E as análises que eu passo aqui são as minhas percepções do mercado, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para esses recadinhos que eu tinha para falar. Eu vou deixar aqui a minutagem para quem não quer escutar e quer ir direto para a análise gráfica. Vou deixar aqui embaixo também. Então vamos lá ver o que aconteceu na semana. E o que a gente tinha falado na semana passada também. Olha que interessante, pessoal. Vamos no semanal. Que eu falei para vocês que depois da eleição, foi a semana depois da eleição do dia 31 aqui, né? Foi o dia 31 até o dia 4. E a gente tinha conversado que essa barra era apenas uma lateralidade. A gente tinha tido uma grande alta, muita gente estava falando que o mercado estava em alta, que as pessoas não estavam entendendo por que Lula ganhou e a bolsa estava em alta. E eu tinha comentado, e a gente vê no gráfico. Deixa eu ver se vocês estão vendo o gráfico. Então. E a gente vê no gráfico aqui na nossa frente que o mercado estava lateral, né? Eu falei para vocês que a probabilidade era que teríamos uma barra de baixa, porque era o que estava acontecendo desde esse dia aqui, desde essa semana aqui da barra 33. Barra de baixa, barra de alta, barra de baixa, barra de alta, barra de baixa, barra de alta. Então a gente está tendo esse ciclo aí de piano, né? Então, branco e preto. Eu falei até que podia ir um pouquinho mais para cima, mas aí encontrar vendedores aqui. Então a gente está numa região consolidada, com grande amplitude, a volatilidade está alta, o risco está alto. Eu acho que eu tinha até botado como um nome lá, alta volatilidade, indecisão do mercado, alguma coisa assim. Vocês veem por aqui que o mercado está indeciso. E no começo da semana passada, vamos lá para o diário. Aqui no... eu vou usar um termo que o Al Brooks utiliza, tá? Nos estudos dele, que ele fala que é TTR, Tight Trading Range, que significa lateralidade estreita. Trading Range é lateralidade e tight é estreita. Então, por mais que esteja grande de amplitude, o que a gente vê são barras sobrepostas, né?
o mercado não indo para nenhum lugar, então ele fica como se fosse nesse arame enfarpado que ele diz quando está em cima da média, fica trocando polaridades aqui e não vai para nenhum lugar. Então a gente está numa lateralidade estreita em um gráfico semanal, tá? E as barras com grande amplitude, isso é, grande risco. A gente está com risco não só aqui dentro do mercado nacional, mas no mercado exterior também, com guerras, a inflação, tudo isso está gerando desconfortos e incertezas para grande parte do mundo. A gente tem a China também que fecha mercados, tem muita imprevisibilidade, a gente tem a guerra na Europa, a inflação na Inglaterra, uma das maiores que a gente já viu. Então, os Estados Unidos subindo taxa de juros. Então, a gente está vivendo um ambiente desconhecido para o mercado financeiro, né? E para todo mundo. A gente está em épocas de transição, de mudanças. Então, isso causa incerteza, grande risco, que seria essas grandes barras, e lateralidade, porque o mercado não vai para cima, não vai para baixo, porque não sabe o que irá acontecer futuramente. Então fica essa grande incerteza do mercado, isso se demonstra em lateralidades no gráfico. Então vamos ver o que aconteceu no diário, que eu achei interessantíssimo. Eu falei assim, eu puxei essa linha aqui. Aqui a gente tem um clássico ombro, cabeça, ombro, tá? Pode ver assim também. Podemos ver isso aqui como uma bandeira de baixa, porque ombro, cabeça, ombro é bandeira de baixa. Podemos ver isso aqui como uma cunha também, né? 3 puxadas para baixo. E que interessante, a gente parecia... Aqui a gente tem uma cunha, né? 3 puxadas aqui. Eu vou marcar porque às vezes para quem não conhece fica difícil de ver. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, tá? E aqui a gente tem uma cunha, line overshoot, que é uma cunha de ultrapassagem de linha de canal. Ela faz uma ultrapassagem dessa linha de canal aqui, o que muitas vezes ela falha em 75% das vezes de ultrapassar linhas de canal e voltou para dentro com força, né? A gente vê nessa barra aqui uma barra de sinal, uma barra de reversão, uma barra interna, tá? Da sexta-feira. E se a gente não tivesse essa falha aqui, nós tínhamos projeções desse ombro, cabeça, ombro, aqui para 103,395, tá? Utilizando a medição dessa cabeça aqui, desse pivô com essa última mínima aqui, tá? Eu sempre utilizo projeções as menores primeiro e aí quando o mercado continua eu utilizo as maiores, tá? Mas enfim, tivemos aqui uma reversão de preço, ou seja, o mercado não está de baixa, por mais que tivemos uma grande baixa essa semana, como tivemos uma grande alta. Então assim, é engraçado, porque nós tivemos uma grande alta e de repente notícias altistas, notícias do mercado tentando entender, os fundamentalistas tentando entender por que o mercado está para cima, porque nananã, e agora de baixa, e a gente tem um monte de notícia porque o mercado está de baixa, porque o Lula ganhou, porque isso, porque aquilo, porque Bolsonaro perdeu. Enfim, eu não tenho ideologias políticas aqui. Só que mais uma vez não temos uma tendência. Mais uma vez a gente tem uma falha e provavelmente teremos uma grande alta para a semana que vem, tá? Porque isso aqui é uma bonita barra de reversão, tem um pouco de sombra acima, mas temos uma falha de ultrapassagem de linha de canal, temos uma cunha, não temos uma perna muito forte, pois tivemos uma perna, uma barra de alta, a 215 e a 216, ela é uma outra ultrapassagem de canal. Se você juntar
Essas mínimas aqui da 213, 214 e 215 parece mais um vácuo para chegar a preços mais baixos e aqui encontrou o vendedor. Vamos dar uma olhada nos gráficos menores? Eu participo de um grupo também, é da sala do Felipe Aranha, se não me engano. Ainda falei, meu Deus, é uma falha de ultrapassagem de linha de canal no gráfico diário. Isso aqui vai subir que nem um foguete, né? E aí a gente teve, vamos botar nos 60 minutos aqui. Ó, fraqueza de baixa, você consegue enxergar as barras, enxerguem as barras, fraqueza de baixa, tá? Vamos olhar as barras. 8, uma barra fraca de reversão, 9, falhando na média, encontrando compradores, tá? Então, olha as barras que fracas que estão e uma barra de sinal na 10, tá? Essas barras fracas de baixa são duas falhas de baixa já, após que tivemos uma cunha aqui também. Barra 2, barra 4, barra 7, são 3 puxadas. Então, uma barra de sinal de venda e os vendedores não conseguiram botar o mercado para baixo. Podemos ter uma lateralidade ainda aqui. Aqui ainda temos um suporte, perdão, uma resistência, eu sempre confundo. Temos uma resistência aqui nessa região e nessa resistência temos vendedores fracos. Então, numa região que era para ser venda, os vendedores não estão tão fortes, tá? É importante identificar níveis de força em regiões importantes, tá? Então, a gente teve, além de uma cunha aqui, né, fraqueza de venda, região de venda, a gente teve rompimento das linhas de tendência, das médias móveis, tá? Essas duas médias móveis são a do 30 e do 60. A azul é do 60 e a roxinha é do 30, que eu utilizo em todos os tempos gráficos. A média móvel do 20 e do 30 em todos os tempos gráficos. Ó. Vamos lá para os 5 minutos. Vamos dar uma olhada nas configurações que aconteceram durante a semana. Importante perceber aqui que sim, pode ser uma lateralidade, uma grande lateralidade, isso aqui assim, tá? Porque tivemos tanto um canal de baixa quanto um canal de alta, tivemos forças de baixa também predominante, mas perdendo força no decorrer do caminho, né? Por exemplo, assim, nós abrimos o dia com um gap de alta e a gente teve uma força de baixa forte, e aí a gente teve uma força de alta e a correção, veja só, não tem continuidade de barras de baixa, tá? Você vê uma barra de baixa aqui, então vamos marcar mais uma vez. Vamos marcar com quadrado. Era uma região de venda, tá? Aqui era uma região de venda. Então, quando a gente chega numa região de venda e os vendedores não estão conseguindo sequência de barras de baixa, né? Depois de uma barra de baixa, a gente tem barras de alta. Depois dessa 30, que foi uma tentativa do rompimento da média móvel, logo depois dessa 30 a gente tem uma grande barra de alta, que é a 31, cobrindo toda a 30.
ou seja, a gente tem, como se diz, uma recusa dos preços abaixo da média, tá? A gente tem uma recusa dos preços abaixo da média nessa 31. Quando eu vejo isso, vejo uma 32, por exemplo, eu fico confortável em comprar abaixo de uma 32, tá? Sabendo que isso aqui também é uma cunha, são 3 tentativas de baixa, tá? Então, depois dessa cunha, uma H2, a segunda tentativa de botar o mercado para cima, que é um fundo duplo, tá? 31 e 33, fundo duplo. Então, depois de uma 32, eu aposto na formação do fundo duplo, devido à recusa dos preços abaixo da média, tá? Então, aqui a gente tem também vendedores que venderam aqui saindo, né? A gente vê os vendedores saindo das suas vendas, tá? E aí, no caso, eu aposto para até aqui em cima, que pelo menos vai até aqui em cima. No caso, tivemos outro rompimento. Então, a gente tem uma força de baixa, é importante você ver todo o mercado, conseguir entender as forças e como as forças de antes, como as forças anteriores se aplicam ainda ao momento que você está operando. Então, a gente teve uma força de baixa aqui, uma boa reversão de alta, rompendo aqui a máxima anterior, fraqueza em colocar o mercado para baixo, ou seja, uma região que era de venda, a baixa estava fraca, e então teríamos mais uma força e veio mais. Então, aqui, ó, a força da alta foi mais forte ainda do que essa aqui. E a força da baixa foi mais fraca, aqui foi mais fraca que essa aqui. Então, aqui a gente tem uma troca de polaridade, tá? Uma grande alta aqui, um pouco até climática, onde a gente, depois de clímax, o Albrooks comenta isso, mas veja bem, as análises aqui são minhas, tá? Só para deixar isso bem claro. Mas depois de clímaxes, geralmente tem duas pernas. Então, aqui nós tivemos duas pernas. Uma, duas, vamos marcar. Uma, primeira perna de correção. Segunda perna de correção. Chegando bem próximo da média móvel de 30, tá? E preços para cima mais uma vez. Deixa eu medir essas duas pernas. Olha, interessante. Bem próximo, perna 1 igual a perna 2, tá? Tivemos uma proximidade aqui dessa medição dessas duas pernas. Uma, duas, três. Também poderíamos contar uma cunha aqui, uma bandeira de baixa, uma bandeira de alta, uma tentativa de retomada da tendência que falhou, uma, duas, três, também fez uma cunha para cima, topo duplo, tá? Tivemos mais uma perna, acho que essa 67 deu a bola de ter mais uma perna, né? Ou seja, desde aqui também a gente estava tendo predominâncias de baixa, né? Então não era um mercado que estava assim com uma tendência forte de alta, né? Era um mercado que tinha era um canal de alta, ou seja, tinha tanto força de baixa quanto de alta, mas a força de alta era predominante, tá? Tivemos mais um impulso, fechamento do gap, aí o mercado faz talvez uma bandeira final aqui, uma tentativa de reversão, mas falha mais uma vez na média móvel
E vamos ver os próximos capítulos da semana que vem. Como eu já disse, por ter uma sombra aqui em cima, eu acho que vendedores tentarão que falhar, né? Vendedores tentarão que isso aqui, querem que isso aqui falhe, né? E compradores querem uma sequência, pelo menos até a média móvel, talvez para cima, tá? Então, essa sombra também mostra um desgaste no final do dia dessa compra. Temos barras sobrepostas, também 216 e 217. Temos um fundo topo mais baixo e aqui um fundo mais baixo. Então a gente teve uma força vendedora, querendo ou não. Mas vamos ver aí como é que vai ser começar o dia. O mercado tá bem arisco, tem que tomar cuidado, né? Tá grande. Vamos ver o que aconteceu aí de boas configurações para semana. Começando aqui no dia 7 de novembro. Mercado em uma região. O começo da reversão, daquela grande alta que a gente teve depois das eleições, né? Da semana da eleição. Mercado vindo num canalzinho de baixa, tentativa de rompimento, os compradores tentam aqui 3 vezes, falham, começam a fazer topos mais baixos aqui na 29, 31, aqui na 33, desde a 16 a gente estava dentro de um TTR, e depois da 33 a gente teve compradores desistindo aqui e tivemos um grande rompimento em um dia de baixa, né? Um grande rompimento aqui de baixa e a gente teve mais lateralidade no meio do dia e depois uma segunda baixa, tá? Então tudo isso aqui acabou sendo uma bandeira e tivemos uma segunda baixa. No dia 7 de novembro, segunda-feira. No dia 8, a gente teve uma leve recuperação. Tentativa de reversão e teste do rompimento aqui. Perdão. Teste do rompimento, né? O pullback para o teste do rompimento. Aí o mercado vai para baixo de novo, uma grande confusão aqui. Porque você vê, fez uma grande baixa, mas fez uma grande baixa e ele volta para testar o ponto de rompimento. E assim, mercado grande, né? Só isso foram 3.000 pontos, então caiu 3.000 pontos num dia, 3.000 pontos, 3.200 num dia, subiu 3.200 no outro, aí caiu 4.000 no outro, então assim, tá bom para ganhar bastante dinheiro, mas quando perde também. Aqui fez uma confusão, abrindo com gap. Nesse dia aqui acho que eu perdi dinheiro, fiquei bem braba e recuperei um pouco aqui. Então o mercado fez uma bandeira de baixa aqui, tentando recuperar esse rompimento do começo do dia. Veio de uma lateralidade, mas não conseguiu, tá? Aqui depois desse rompimento da bandeira fez um pullback e voltou a cair. Então
uma bandeira de baixa, canal de alta são bandeiras de baixa, rompeu esse canal de baixa, voltou, fez um pullback, mais uma bandeira de baixa aqui, um topo duplo, e aí voltou, aí caiu, tá? Mercado aqui se mantendo abaixo da média móvel, aqui fez mais uma grande um grande vácuo, um grande clímax de baixa, né? Essa grande barra de baixa aqui, aí depois o mercado tenta retomar, faz um topo duplo, que é uma bandeira de baixa. Aqui nós já estamos dentro de um canal, isso aqui era uma cunha, tá? Tínhamos uma cunha aqui, ó. Isso aqui era uma cunha, reverteu, rompeu, fez o pullback aqui nessa linha e voltou a subir. Então, é mais ou menos isso que nós temos para essa semana. Quando o mercado está de baixa, as reversões falham. Quando o mercado está em tendência, as reversões falham. E quando o mercado está em lateralidade, os rompimentos falham. Tá? Então, e entre eles tem uma transição, né? Entre uma alta e uma baixa há uma transição. Então aqui, acho que a partir desse momento aqui a gente tem um topo duplo nos 60 minutos, um rompimento desse gap aqui. O que a gente pode ter, o que há a possibilidade é que os vendedores vão querer que essa reversão falhe. Então, se a gente está numa tendência de baixa, as reversões irão falhar, tá? Então, se isso aqui foi um rompimento mesmo, para dar uma continuidade na baixa, os vendedores vão querer que aqui falhe. Então, a gente tem que ficar atento se os vendedores vão ganhar. Aparentemente, não parece que estão ganhando, né? Devido a 8, devido a 9, devido às barras de alta ainda estarem muito, muito fortes, tá? Devido ao rompimento da média móvel. E aqui, querendo ou não, a gente tá, como a gente viu no diário e no semanal, nós estamos em uma lateralidade. Então, lateralidades, 80% das vezes, rompimentos falham. Então, nesse caso, a gente teve um rompimento e o mercado está tentando voltar para dentro. Porque a gente está dentro de uma lateralidade, tá? Uma hora vai romper, ok? Então, a gente precisa ficar atento para ver nesse momento quando o mercado não vai falhar em romper, tá? Nesse caso, o rompimento não me pareceu muito forte. Tivemos uma grande barra de baixa, tivemos outra barra de alta, aí tivemos uma grande barra de baixa, aí tivemos outra barra de alta, tá? Então, as mínimas, cada mínima estava sendo comprada novamente, tá? Quando rompeu a mínima da 3 foi comprada, aí a gente teve a 7, e aí a partir da 8, um começo de compra, tá? 10, aí a gente teve a 1, aí foi comprada novamente, aí a gente teve 3, e a 3 foi o quê? Uma barra fraca, de baixa, aí a gente teve a 4, que foi uma boa barra de rompimento, tá? Mas aqui os gaps, ó, fechados, a máxima das 2, a 7 foi lá e fechou, tá? Então, isso demonstra também que os compradores não estão deixando gaps, né? Então, também mostra que não estão tão fortes assim. A força eu vejo pelas barras, tá? Mas, a princípio, o que a gente vê aqui, eu tenho que ver como é que vai abrir na segunda-feira, mas parece que pelo menos vamos voltar para dentro um pouquinho. Pode ter um rompimento de baixa ainda? Pode ter, tá? Mas ainda não. Para mim, isso aqui não é a configuração de um bom rompimento, né? Um bom rompimento são barras contínuas de baixa, uma abaixo da outra, e aqui são barras uma do lado da outra. Então, não é um rompimento. É um rompimento indeciso, né? O mercado não se decidiu ali do rompimento, né? Então os vendedores não estão tão certos quanto a esse rompimento.
Tá certo? Então eu acho que é isso aí. É, Estamos aí numa região baixa na lateralidade, estamos ainda dentro de um TTR, ou seja, lateralidade estreita. Esqueci de falar, se você chegou até aqui, deixe seu like, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o meu assunto é interessante para outras pessoas que também procuram sobre análise técnica, price action, enfim. É isso aí. Os comentários estão abertos. Então, se tiver alguma dúvida, sugestões, deixe seu comentário aqui embaixo. E bom domingo a todos e boa semana, bons trades. Até mais!